Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 21 de fevereiro. Fiquemos atentos às visitas de Deus. Lucas 1:38. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao longo do dia, o Senhor nos visita e nos dá sinais concretos para a nossa vida. Precisamos ficar atentos. O Senhor nos visita de várias formas. Precisamos recebê-lo com fé e determinação, como a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo com fé e deixou-se envolver pelo seu Espírito Santo, acolhendo a visita e o plano de Deus a seu respeito. Dessa maneira, as promessas de Deus podem se concretizar uma a uma na nossa vida, fortalecendo a nossa esperança e alargando a nossa visão. Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine hoje a dizer sim ao plano do Pai a nosso respeito. Senhor, eu quero o que tu queres. O teu querer é o meu querer. Vamos repetir essa frase tão linda? Senhor, eu quero o que tu queres. O teu querer é o meu querer. Amém, amém. Que o Espírito Santo inunde o nosso ser, transborda deste desejo de ser de Deus, de se entregar a Deus sem reservas, para estar debaixo da vontade de Deus, dos sonhos, dos planos dele para cada um de nós. Senhor, eu quero o que tu queres. Chiara Lute, se eu não me engano, uma jovem que morreu vítima de câncer, e ela, do leito, porque ela já tinha muitas dores. Eu acho que o câncer dela começou na perna, nos ossos da perna, e ela tinha muita dor, ela não conseguia mais andar. E ela rezava: Senhor, se tu queres, eu quero. Se o Senhor quer me dar essa dor, essa doença, eu aceito, Senhor. Eu aceito, eu ofereço. Eu ofereço pela igreja, pela conversão dos pecadores. E é isso. Senhor, eu quero isso. Eu estou te pedindo essa graça. Mas eu não estou recebendo. Mas, Senhor, se é assim que tu queres, eu também quero. E olha, gente, isso pode pesar bastante ao nosso coração, falar isso. E eu falo isso para vocês com propriedade, porque muitas das minhas orações, muitas, não recebi. Não sei se Deus ainda vai me conceder. Eu falo para vocês, eu sou uma pessoa que eu rezo, eu entrego e não questiono o Senhor. Mas não desisto fácil não, viu, gente? Tem causas aí que eu rezo há anos e anos e eu falo para Deus, enquanto eu puder rezar, enquanto eu viver, eu rezo, Mas, Senhor, eu me coloco debaixo do teu querer e da tua vontade. E aqui hoje a Luzia nos ensina, nos convida a prestar atenção nos sinais que Deus nos dá, Porque tem coisas que a gente reza e Deus não vai nos conceder e Ele vai nos mostrando. Mas às vezes a gente quer tanto aquilo que a gente não quer enxergar os sinais de Deus e a gente continua insistindo. E aí a gente corre um grande risco de nos decepcionar com Deus, de nos revoltar, virar as costas para o Senhor, de nos afastar, deixar a nossa vida de oração, como uma criança birrenta que não ganhou, então faz tudo ao contrário. A gente corre esse risco, Por isso nós precisamos pedir muito a Deus sabedoria, discernimento, uma fé madura. Uma fé, para ela ser madura, ela é provada. Ela é provada, A gente passa pelo cadinho do sofrimento, como Santa Teresinha falava nos seus escritos. O fogo, a gente passa pelo fogo para ser purificado. E isso vai nos levando a uma fé madura, mas dói, gente, dói. Você, quando era criança, desejou algum brinquedo?
Alguma coisa que você olhou assim, você tinha tanta vontade de ter, mas os seus pais não tinham condição de comprar para você e aquilo doeu. Sabe aquela dor no coração de criança? Gente, eu tenho lembranças assim, de querer algo que era simples, mas que a condição do meu pai não dava. E ele não dava vamos supor, aquela bonequinha que eu queria. Ele comprava uma outra, mas não era aquela. Ou então, lembro na época de escola, né? A escola fazia excursão para o parque, play center, né? Ai, papai, deixa eu ir. Esse ano não vai, porque não tem dinheiro, não tem condição. Aquilo doía, aquele não doía, porque o quê? Ia de encontro, né? Ao contrário do nosso desejo, do meu desejo. Mas passava, era aquele momento de dor, mas depois, vida que segue. Por isso é importante a gente falar não para os nossos filhos, né? E vida que segue. Aí um outro ano eu fui mais do que uma vez, né? Mas aquele não, naquele momento, dói, né? A gente, poxa vida, viu? Meu bem que meu pai podia ser rico, às vezes a gente pensa, né? Daqui a gente faz essa coisa, esse questionamento muitas vezes com Deus. Poxa, meu Deus, eu tô pedindo tanto isso, por que o Senhor não faz? Não é? Mas Deus não tem que nos dar tudo assim. Mas quando eu entro em intimidade com o Senhor na oração, quando eu vou rezando, quando eu penso que aquilo vai ser bom para mim e não é, Deus, com todo o seu amor e seu carinho, Ele vai nos mostrando. Ele vai nos convencendo no dia a dia, sabe? E aí o nosso coração vai entendendo. Pode custar um tempo aí, pode custar, né? E a gente vai se conformando com o não de Deus. E esse conformar traz uma paz, então a gente fica muito feliz, né? Olha, fazem uns 4 anos e meio que nós estamos vendendo a nossa casa. E a gente queria vender a nossa casa, o nosso projeto inicial era para morar no sítio. Era um sonho, tanto meu quanto do meu esposo, morar no sítio. A gente queria demais, demais, demais. E foi muita oração, muitas novenas, mas não acontecia. Oportunidades apareciam e não finalizava o negócio. E insistindo, até que foi chegando um tempo, né, de um ano para cá, tanto no meu coração quanto do meu marido foi caindo, né, esse querer de Deus. Nós fomos assim, Deus foi colocando, e eu sempre em muita oração. E aí tanto eu quanto meu marido, a gente foi, será que é a mesma vontade de Deus? Poxa, porque tantas situações que era para dar certo não deu, então Deus está nos mostrando, né? E eu sempre falava para ele, né? Deus está nos mostrando, mas a gente não está querendo o que Deus está mostrando, né? Mas a gente foi se convencendo, nós fomos aceitando o não doído de Deus. Porque naquele momento, o nosso sonho era morar no sítio. Mas o não de Deus fala, poxa, mas que mal que tem morar no sítio. Aparentemente é tudo tão maravilhoso, é tudo tão perfeito, né? E hoje, a gente olha para essa situação e vê claramente o quanto não seria bom para a gente morar no sítio. Embora eu amo a natureza, né? Moraria facinho num lugar assim, fora da cidade, mas hoje a realidade de um sítio pra gente já não é mais viável, né? Porque ó, a gente fala, daqui pra frente, a gente brinca, ladeira abaixo, a gente tá envelhecendo. E aí meu marido falou assim, e aí? Sítio não é brincadeira, sítio não é beleza, sítio é trabalho, tem um lado bom, a fartura, tem a beleza, a natureza, mas tem o trabalho árduo ali. E se você não tem dinheiro para pagar pessoas para fazer, é você que vai fazer. E no nosso caso, a gente que teria que fazer. E o meu marido falou, bem, eu não sei se eu vou aguentar. E a gente está comprando uma coisa para a gente não vai poder delegar isso para os nossos filhos, porque eles têm a vida deles, né? A filha é casada, tem uma realidade, o outro também já tem outra realidade. Então, a gente foi rezando e isso foi caindo como uma luva no nosso coração e trazendo paz. A gente se convenceu assim, com muita paz, com muita tranquilidade de que realmente não seria bom para nós. Olha isso, gente. Mais de 4 anos rezando, querendo. E olha aí, a gente agora em junho faz 5 anos que a gente está tentando vender a casa e a gente quer vender a casa ainda.
Mas agora com outra visão, com uma outra mentalidade, de não mais viver num sítio, porque a gente não vai dar conta. Sabe? Então, gente, o não de Deus, ele pode doer. Mas ele é maravilhoso, ele é libertador, ele é perfeito, né? Então é o que eu sempre falo para você, a gente vê a montanha, mas Deus vê atrás da montanha. Eu vejo o sítio, mas Deus vê todo o processo de ter um sítio. E ele olhava e falava assim, vocês não vão ter como cuidar, né? Olha aí, eu não sei se daqui um tempinho aí vai surgir uma situação de doença que a gente não vai conseguir dar conta, não é? Então Deus sabe de tudo e bendito seja Deus que Ele cuida de nós. E eu agradeço, Senhor, muito obrigado pelo seu não. O que tu queres, eu quero, Senhor. O teu querer seja o meu querer. Sejamos dóceis e atentos aos sinais que Deus nos dá. Deus nos deu muitos, mas não foi um não, gente, foram muitos sinais de que não eram para nós o sítio. Gente, apareceu muito sítio, sabe? No mesmo valor da casa, que dava para trocar, mas nenhum deu certo. Já no primeiro já era pra gente se convencer de que não era a vontade de Deus, mas a gente foi insistir, né? E aí Deus foi trabalhando de outro jeito no nosso coração. E olha que lindo, gente, Deus não nos abandona. Sejamos dóceis à vontade de Deus. Sejamos dóceis às inspirações do Espírito Santo. Sejamos dóceis aos sinais que Deus nos dá, seja ele a nosso favor ou não, né? E eu testemunho isso para vocês, né, serem mais espertas do que eu, né? Porque foram aí quantos anos querendo, né? Eu já podia ter mudado a direção do pedido, né? Mas vale a pena. Cada cabeçada que a gente dá é para nos formar, né? Nós vamos ser nos forjados pelos nãos de Deus, mas pelas bênçãos que Ele vai derramando ao mesmo tempo. E é isso. E toda a nossa vida é um processo, é aprendizado. E eu louvo e glorifico a Deus por isso. E posso confirmar para vocês que foi o não mais bem aceito das nossas vidas, né? E que esse não possa nos ensinar, ter nos ensinado a acolher com mais rapidez o querer de Deus para nós. Deus abençoe e te dê a graça de um dia muito feliz.